Espírito Santo, clamamos mais uma vez a sua presença. Estamos há várias semanas nos aprofundando na sua pessoa, descobrindo quem o Senhor é, como o Senhor age nesse mundo e principalmente na nossa vida. Então clamamos mais uma vez que o Senhor se faça presente nessa manhã. Nós vamos abrir e estudar a sua palavra com relação à tua pessoa e necessitamos da sua iluminação. Não deixe que a gente distorça a sua palavra. Ilumine a nossa vida, eu que vou falar, os meus irmãos que vão ouvir, que a gente possa se corrigir se a gente desviar uma vírgula da sua palavra. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, então nós precisamos de entendê-la na sua plenitude. Então clamamos pela sua presença no nosso meio, tanto no falar quanto no entender, e que o Senhor faça com que nós sejamos unânimes e sejamos um, como o Senhor é um com o Pai e o seu Filho Jesus. Por favor, Espírito Santo, seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, então, estamos há semanas, essa já é a quinta semana que a gente está estudando sobre o Espírito Santo, desde a festa do Pentecostes, lá em 23 de maio, que foi lá na casa do Tiago. E na última aula, a gente viu aquelas 3 visões sobre o Espírito Santo, que é o quê? Dos batismos, né? As 3 visões sobre o batismo. Nós vimos que existe o batismo nas águas, o batismo no fogo, que é para condenação, e o batismo no Espírito Santo. E sobre a questão do Espírito Santo, nós vimos que existem 3 vertentes principais sobre o Espírito Santo e sobre a questão dos dons. Tem a versão, a vertente pentecostal, que acredita que os dons continuaram. Existe ainda dom de cura, dom de revelação, dom de línguas, que é o principal ponto que eles focam. Então eles acreditam que o dom de línguas é a evidência de quem foi batizado no Espírito Santo. Então eles são chamados de continuistas, por isso, porque eles acreditam que os dons continuaram, da vida dos apóstolos até hoje, da vida de Jesus até hoje. Nós vimos que tem o segundo grupo, que são os reformados, que eles acreditam que os dons cessaram, por isso eles são chamados de cessacionistas, diferente dos continuistas. Os reformados, eles acreditam que os dons cessaram. Não existe mais dom de cura, dom de línguas, dom de revelação. Por quê? Porque tudo isso foi importante na vida dos apóstolos para inaugurar a igreja como um sinal para o mundo. Depois que isso aconteceu, depois que eles já fizeram esses sinais, os dons cessaram. Não é mais necessário os dons porque a igreja já foi instaurada. Essa é a visão reformada. E o terceiro grupo, que é o que eu acho mais coerente com as escrituras, que nós vamos ver hoje, que são os tradicionais carismáticos, que são o quê? São aquelas pessoas que acreditam em alguns pontos de cada um dos dois. Então, diferente dos reformados, eu entendo que os dons não cessaram. Então, eu acredito hoje que existe dom de revelação, revelação não de conteúdo doutrinário. Esse é um ponto importante. Deus não revela mais nenhuma doutrina. O cânon já está fechado. Apocalipse foi o último livro e ele finaliza assim, quem acrescentar alguma coisa nesse livro vai sofrer as consequências e quem retirar também. Então o cânon já está fechado. É claro que João ali não estava falando do cânon como a gente entende hoje de todos os livros, mas faz sentido pensar que ao longo da história da igreja, os cristãos, sob a orientação do Espírito Santo, oraram e pediram o direcionamento de Deus de quais seriam os livros inspirados ou não. Isso já bem cedo na história da igreja. Na época de João, quando ele estava escrevendo o Apocalipse, já existia um grupo chamado gnósticos que arrogavam algumas escrituras. Eles escreveram vários dos evangelhos apócrifos. Então, tudo isso foi produzido muito tempo depois da vida dos apóstolos. E um dos critérios para se entrar na Bíblia foi ter autoridade apostólica. Por quê? Porque, obviamente, historicamente, o livro mais confiável é aquele que foi escrito por pessoas que viram ou por pessoas que tiveram contato com as pessoas que viram. Então, quem viu? Os apóstolos viram Jesus. E, por exemplo, Marcos, ele teve contato com Pedro. Lucas teve contato com Paulo.
Então eles têm autoridade apostólica, porque eles entrevistaram as testemunhas oculares. Por isso, esse foi o principal critério para entrar no cânon da Bíblia. Entenderam? Então o cânon está fechado. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente acredita que não existe mais revelação doutrinária, porque o cânon já está pronto. Mas Deus pode revelar coisas da nossa vida cotidiana. Um emprego que você pode aceitar ou não, uma pessoa que você pode casar ou não. Deus pode revelar coisas da nossa vida diária. E não de questões doutrinárias, tá bom? As seitas, pelo contrário, elas acreditam que Deus se revela em doutrina. Por isso eles são chamados de seitas. Por quê? Porque eles acreditam que Deus está revelando algo novo para aquela pessoa, uma doutrina nova para os testemunhos de Jeová. A Ellen White, existe uma divergência se os adventistas são uma seita ou não, mas alguns grupos aceitam algumas coisas da Ellen White que caracterizam como seita, outros acreditam que ela só era uma profetisa, que não acrescentou nada, mas as seitas acreditam que Deus traz revelações novas, doutrinárias, e isso é um problema, porque a gente sabe como o coração do homem é enganoso, corrompido, e aí surgem deturpações por causa do coração caído daquela pessoa, daquele líder. Então os dons continuam. Porém, sobre a questão das línguas, esse é o ponto que a gente discorda dos pentecostais, que a gente viu na última aula. A língua existe, porém, quem tem o Espírito Santo não necessariamente fala em língua. Esse não é o sinal exclusivo de quem tem o Espírito Santo. Nós vimos que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo e não falar em línguas. Existem outros sinais, como os frutos do Espírito. Não é isso? Nós não vimos os frutos do Espírito? Nós vimos aquela questão de Gálatas 5, que são os frutos do Espírito, que não cita dom de línguas. Nós vimos aquele texto de 1 Coríntios 12, onde Paulo fala, olha, todos fomos batizados em um Espírito, mas no verso 30 ele pergunta, todos falam em línguas? Não, mesmo sendo batizado com o Espírito. E por último a gente viu aquele texto de 1 Timóteo 3, onde ele instrui quais são as características para ser um presbítero e um diácono da igreja, e ele não cita dom de língua ali, tá? Então o dom de língua existe, mas a gente pode falar ou não. A gente pode ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas ou não falar em línguas. Esse é um dom que cada um tem o seu. Um tem um dom de administrar, outros tem um dom de falar, outros tem um dom de interpretar línguas, outros têm outros dons de ensinar, enfim, de evangelizar. Existem diversos dons. Então, semana passada a gente viu esses pontos que os pentecostais não explicam. Hoje nós vamos ver os pontos que os reformados não explicam, que faz com que a gente tire a conclusão de que eu acho que a visão que faz mais sentido à luz da Escritura é nos considerarmos como pessoas tradicionais, carismáticos, que acreditam na continuidade dos dons, e tradicional no sentido assim, nós não somos pentecostais, nós somos de uma igreja tradicional, mas carismático porque nós acreditamos que os dons continuam. Deus pode falar hoje ainda na nossa vida individual, tá bom? Ô Bruno, oi. Esses livros apócrifos, eles têm, assim, algo de positivo ou todos eles são negativos? Esse foi um ponto muito discutido na história do cânon. Inclusive Lutero, quando estava traduzindo a Bíblia dele, ele falou o seguinte, os livros apócrifos são importantes para entender a história da igreja, a história do povo de Deus. Então, por exemplo, na Bíblia Católica tem 7 livros a mais, e um deles é 1º e 2º a Macabeus. E o que fala... Obrigado, Dona Maria. Não precisa não. Nem limpar precisa, viu? É só para apoiar a Bíblia mesmo. O que fala 1º e 2º a Macabeus? O período entre Malaquias e a vinda de Jesus, que é o período interbíblico. Então esse livro, ele narra a história da guerra dos judeus contra os gregos que dominavam eles naquela época. Pois é, mas tudo que está ali tá molhado. é para Aquilo, aí é essa a diferença. Aquilo é verdadeiro? historicamente, sim. Mas ali a gente não pode tirar doutrinas desse livro. Por quê? Porque os judeus não colocaram o livro de Macabeus no seu cânon. Entendeu? Porque existem 2 cânones. O do Antigo Testamento, que foi feito pelos judeus,
e o do Novo Testamento, que foi feito pelos cristãos, no século I para frente, até o século IV, mais ou menos. Os judeus incluíram só 22 livros no cânon deles, e não inclui esses 7 da Igreja Católica. Entenderam? Isso entrou já no século IV. E por isso que Lutero, quando foi traduzir a Bíblia inteira para o alemão, ele falou o seguinte: não, nós vamos usar o cânon dos hebreus, e não o cânon que a Igreja Católica Romana incluiu 7 livros a mais. Por isso que a nossa Bíblia protestante tem só 66 livros e não 73. Porque na Reforma Protestante eles tentaram voltar às origens. E os hebreus não colocaram esses 7 livros no cânon deles. Entenderam? Então não foi Lutero que escolheu isso. Foram os judeus, lá no século II a.C., que fecharam o cânon deles, que não incluíram esses 7 livros. Isso eu estou falando dos apócrifos do Antigo Testamento. Tem os apócrifos do Novo Testamento também, que são esses livros que eu citei. Alguns evangelhos gnósticos, evangelho de Tomé, Tobias, tem evangelho de quase todos, mas são livros que foram escritos muitos anos depois da morte dos apóstolos. Eles não têm autoridade apostólica. Então não pode se considerar o que está escritura sagrada. Não pode ser considerado escritura. Muitas das Bíblias existem até esses livros, mas com essa recomendação. Lutero colocou, olha, esses livros não são Bíblia, eles são livros históricos, como a gente lê qualquer livro, que a gente tem que peneirar. O que concorda com a Bíblia, tem que peneirar. O que concorda com a Bíblia, exatamente. Entende, outras não. Tem um evangelho, acho que é o de Tomé, fala que Jesus tinha 200 metros de altura. Tem umas coisas assim que, logicamente, não fazem nenhum sentido. Abram comigo então, irmãos, Marcos 16, 17. Então hoje nós vamos focar na ideia dos reformados. Antes de ler, eu quero só mostrar qual que é o argumento deles. Por que eles acreditam que os dons cessaram? Como que eles justificam isso? Olha que interessante. Eles acreditam que os dons cessaram, que o batismo com o Espírito Santo, ele acontece na conversão. Quando a pessoa se converte, ela é batizada com o Espírito Santo e já tem o Espírito Santo habitando dentro dela. E não existe essa questão de línguas estranhas, não só línguas. Eles acreditam que as línguas, tudo quando a Bíblia fala de línguas, eles acreditam que ali como a gente viu lá no Pentecostes, é idioma. Não é línguas estranhas que a gente tem, que a gente conhece hoje no meio pentecostal, tá? Mas existem outros dons, dom de ensino, que são dons que não são esses dons miraculosos, são dons normais, tradicionais, dom de ensino, dom de fazer uma boa mesa, um carpinteiro, né? Tudo isso são dons que eles admitem. E qual que é o argumento deles? O que a gente faz com os textos de Atos, por exemplo, que falam que os cristãos falaram em línguas, aqueles 3 Pentecostes que a gente viu, o Pentecoste de Atos 2, que é o Pentecoste dos judeus, o de Atos 8, que é o Pentecoste dos samaritanos, e o Pentecoste em Atos 10, que é dos gentios, que é da casa de Cornélio, que a Bíblia fala que eles falaram em outras línguas. Ali eles acreditam que são idiomas, tá? Que não são línguas estranhas. E qual que é o argumento deles? Mesmo se fosse línguas estranhas, o que eles falam? O livro de Atos é um livro histórico, não é um livro normativo. As cartas de Paulo, por exemplo, são cartas normativas. São cartas que orientam as igrejas como elas devem agir. Mas o livro de Atos é um livro descritivo. É um livro que narra a história do povo de Israel. Então ali a gente não pode tirar, segundo eles, doutrinas, porque todo o livro de Atos é descritivo, só narra a história, só narra o que aconteceu naquele período. Jesus, em Atos 1:8, ele fala o seguinte: não saiam de Jerusalém, aguardem aqui, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo e receberão poder para pregar em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Isso é o que Jesus falou para os discípulos. Aguardem que vocês vão receber poder do alto para pregar em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E o que a gente vê no livro de Atos? 3 Pentecostes. Um em Jerusalém, Atos 2. Um em Samaria, em Atos 8. E um nos confins da terra, que é Atos 10, que é dos gentios, que é para além do cerco de Jerusalém. Então, eles falam o seguinte: ali foram 3 Pentecostes para marcar o início da igreja. Então, as línguas cessaram exatamente por quê? Porque já cumpriu os 3 Pentecostes. Ali foi necessário esses sinais miraculosos
de eles falarem em outros idiomas e as pessoas entenderem no idioma deles, foi necessário para cumprir essa missão. Eles já pregaram nos 3 círculos de influência que existia na época: Jerusalém, os samaritanos, que eram judeus mestiços, e os confins da terra, que eram os gentios. Então esse é o argumento deles, que é interessante, é no mínimo intrigante isso, tá? É no mínimo intrigante. E como eles dizem, não há nenhum texto prescritivo fora de Atos falando sobre línguas. A gente não vê Paulo, ou Pedro, ou João falando o seguinte: olha, vocês precisam falar em línguas, vocês têm que buscar essa bênção, essa é a evidência de que vocês foram batizados com o Espírito Santo. Não existe. Esse é um ponto interessante, esse é um ponto que a gente concorda. Não existe, por isso que nesse ponto a gente acha que existem línguas, mas nem todos falam. Por quê? Porque na Nova Aliança, nas cartas principalmente, não existe nenhum texto de Paulo instruindo as pessoas que, primeiro, essa é a única evidência de que eles são batizados com o Espírito Santo. Pelo contrário, eles falam que para eleger os diáconos tinham que ser homens cheios do Espírito Santo, mas não citaram nada sobre línguas. Eles tinham que ser marido de uma só mulher, eles tinham que ter moderação, eles tinham que ter os frutos do Espírito. Em resumo, eles tinham que ter o fruto do Espírito. Não fala em línguas, tá? Então esse é um ponto importante. E outro ponto importante que é do argumento deles: esse entendimento de que as línguas são estranhas não tem paralelos na história da igreja. Isso começou a ser divulgado com o movimento pentecostal em 1902, quando começou o avivamento na Rua Azusa, lá em 1902, nos Estados Unidos. Ou seja, ao longo da história da igreja, todos os pais da igreja, na Idade Média, na Idade Moderna, até o período pentecostal, eles acreditaram que eram línguas, idiomas, e não línguas estranhas. Então isso começa a ser interpretado com o movimento pentecostal. Aí vão haver divergências. Alguns pentecostais citam alguns dos pais da igreja que citam uma possível língua, tá? Mas como nós vamos ver hoje, existem alguns textos que me parecem inequívocos, que existem o dom de línguas hoje. Por isso que são esses textos que os reformados não explicam. Por isso que a gente é um tradicional carismático, tá bom? E um deles é Marcos 16. Olha que interessante que fala em Marcos 16, 17. Nossa, cheiro é esse, gente? Frango frito já essa hora? Marcos 16, 17, olha só. Olha só, a partir do verso 15, vamos ler a partir do verso 15 que vai fazer mais sentido. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Isso é Jesus que está falando, gente. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal. Então Jesus começa a citar sinais sobrenaturais que acompanharão aqueles que creem nele. E um deles expulsarão demônios. Ou seja, esse grupo também acredita que é tudo encenação. Os reformados acreditam que qualquer manifestação demoníaca é encenação. Mas o próprio Jesus está falando, olha, esses sinais acompanharão aqueles que creem em mim. Expulsarão demônios. O próprio Jesus expulsou demônios. Mas eles falam que isso acabou no ministério de Jesus, que não existe hoje. Mas é difícil. Jesus está falando que acompanharão os que creem. Ele está falando para o futuro. Ele não está falando só no tempo dele, ele está falando no futuro. Então, eu acho que existe possessão demoníaca. Mas um detalhe, não está endemoniado só aqueles que estão babando com a mão para trás. Qualquer pessoa que faz algo contrário ao que Deus ensina na sua palavra, ele está ou sob a ação do demônio, ou endemoniado. Porque o cristão genuíno, ele não é possesso por demônio. Ele pode ser influenciado pelo Satanás, pelos demônios. Um cristão genuíno, ele não pode ser possuído pelo demônio, porque ele já foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dele. Então o demônio não tem capacidade de entrar num corpo de um cristão.
Mas ele pode influenciar, obviamente. Ele pode influenciar circunstâncias em volta, ele pode falar no ouvido do cristão para ele fazer tal coisa que não condiz com a palavra de Deus. Tudo isso sim, mas possessão demoníaca para um cristão salvo que entregou sua vida a Cristo, que tem o Espírito Santo habitando nele, não, tá? E falarão novas línguas. Jesus cita as novas línguas. E pelo contexto, é difícil pensar que isso aqui são idiomas, né, gente? Falarão novos idiomas. Que sinal seria sobrenatural? É claro que em Pentecostes foi um sinal sobrenatural, porque Pedro não falava grego, latim, ele falava aramaico. Ali foi um sinal. Mas outros textos que nós vamos ver hoje trazem a ideia de línguas que ninguém entende. Né? Esse é um outro texto que nós vamos ver hoje. Quer falar? Não, é só assim, hoje a gente não vê muito, tirando esses caras que fazem esse sensacionalismo na televisão, mas muito histórico, tipo, igual tá falando aqui, uma cobra picou uma pessoa, você vai orar ali pra pessoa e o veneno vai perder seu efeito. Você não ouve muito esses testemunhos como parece que antigamente era mais, né, ficava mais em evidência. Sim. A fé tá diminuindo, entende? A gente tá ficando mais incrédulo a cada dia que passa. Eu acho que são 2 pontos. Esse é um ponto importante. Por que a gente não vê, historicamente e na prática, tantos sinais sobrenaturais? Eu acho que por 2 motivos. O primeiro é o avanço da ciência. E isso também é um dom de Deus, viu, gente? O avanço da ciência a gente glorifica a Deus pelo avanço da ciência, porque se hoje a gente tem possibilidade de trazer cura através do conhecimento do corpo, do funcionamento do mundo, isso é de Deus, isso não é obra do diabo. Como muitos cristãos mais tradicionais demais não vão... Por exemplo, os testemunhos de Jeová não fazem transfusão de sangue. Então tem gente que não vai no médico porque, não, Deus vai me curar. Mas Deus, ele cura, inclusive ele curou Ezequias com um plastro de figueira, lembra? Deus falou para Ezequias que ele ia ser curado, que ele ia dar mais 15 anos de vida para ele, mas ele não curou ele sobrenaturalmente. Ele falou para os servos, falou o seguinte: façam um emplasto de figo e passe na ferida. Então Deus usa a ciência também, porque tudo é de Deus. Nós não vimos que Deus é criador de todas as coisas? O cara falando desse aí que os cientistas, ao longo da história, né, descobriram doenças e curas e outras coisas e tal, apenas 10% são ateus. 90%. Dos cientistas reconhecem que existe um criador. Exato. No começo. É a minoria. Inclusive, a teoria... Até brincou, falou assim, ó, Deus deu o dízimo. 10% dos ateus? Essa foi boa. Inclusive, a teoria do Big Bang, que é a teoria do início do universo, foi um padre que desenvolveu. Padre Lamarck. Ele que desenvolveu a teoria de que tudo começou com uma explosão, a matéria, espaço, tempo surgiu através de uma explosão, porque o espaço está expandindo. Isso não tem nada a ver com ateísmo, viu, gente? O ateu olha para essa evidência e fala, não, a explosão veio ao acaso. Mas nós olhamos para essa evidência e vimos, não, Deus causou essa explosão. Então, a única diferença é essa. A Bíblia não fala como Deus criou. É muito mais lógico. Muito mais lógico. Crer que Deus existe do que crer que não existe. Exatamente. Essa explosão veio do acaso. Exato. Então, 2 razões. A gente está nessa questão da pergunta do Reinaldo. 2 razões pelas quais a gente não vê tantos sinais sobrenaturais hoje. Primeiro é o avanço da ciência. Se a gente está com uma dor de cabeça, a gente toma um remédio ou às vezes descobre a causa, estou desidratado. Toma água. A gente já descobriu causas de algumas dores de cabeça. Antigamente eles não tinham isso. Na época de Jesus, a ciência não tinha tanto avanço. Né? Então eles tinham que buscar a Deus, era tudo que eles tinham. Mas Deus aprove a Deus desenvolver caminhos para a gente entender muita coisa na vida. Então muita coisa a gente não precisa diretamente de um milagre. Mas o milagre de um remédio é que Deus deu capacidade para os homens descobrirem sobre a sua criação e desenvolver algo tão maravilhoso. Então isso é bom. Esse é o primeiro ponto. O segundo aí eu acho que é nossa responsabilidade. É um pouco de falta de fé. Eu acho que a gente se acomoda. Pelo fato de a gente ter tanta ciência disponível a nosso favor, muitas vezes a gente acomoda
e deixa de buscar os dons, né? Porque Paulo fala, busquem os dons. Então a gente deixa de orar por uma pessoa. Não é que a pessoa está passando mal, a gente tem que ir pro médico, óbvio. Mas e se a gente tentar orar primeiro? Talvez ela pode ser curada ali. Vai lá primeiro. Exatamente. Se lá a medicina não resolveu, ou então é o último caso, aí nós buscamos a cura. Então a gente se acomoda um pouco. Oração, né? A gente pode tentar orar por ela. Se Deus não curar, Ele é soberano. Ele pode não curar por inúmeras razões. Por exemplo, uma pessoa que não bebe água. Negócio tão simples. Aí ela tá com uma dor de cabeça, a gente ora para Deus curar ela da dor de cabeça. Aí imagina na cabeça de Deus, Deus falando assim, gente, eu tô há tantos anos falando para essa pessoa, tentando ensinar ela a cuidar melhor do corpo dela, se eu curar ela agora, ela não vai aprender. Então ela vai ter que ficar com essa dor de cabeça, aí para ir pro médico falar com ela para ela tomar água, entendem? Então, Deus é pai, Ele quer que a gente seja autônomo também, Ele não quer que a gente fique igual um bebê sempre dependendo dele, Ele quer que a gente tenha autonomia e crescer na fé. Então se alguém não bebe água e está com dor de cabeça porque está desidratado, o mais sensato é Deus não curar de fato, para que ela aprenda e ouça de alguém que fala, olha, seu caso você não precisa de um milagre não, meu filho, você só precisa beber água, entendeu? Precisa se cuidar. Então eu acho que são essas duas razões pelas quais a gente não vê tantos sinais sobrenaturais hoje. Uma é o avanço da ciência e outra é falta de fé nossa mesmo. E eu me incluo nisso. Muitas vezes eu falo assim, será que eu tenho fé para orar para uma pessoa? Eu também acho. Porque essa é uma característica dos fins dos dias. A característica do fim dos tempos é a falta de fé na terra. Né? Muitos se esfriarão por causa da maldade. Dessas doenças que praticamente não é muito indisciplina do ser. O câncer, o nosso sim. Não tem como, né? Onde aí é só Deus. Ter mais fé. Exatamente. E orar. Exatamente. Uma dor de cabeça pode ter uma causa fácil de resolver, natural. Mas um câncer pode ser negligência da pessoa também, de comer errado, comer muito produto industrializado, isso aumenta o risco de câncer, obviamente. Mas Deus também pode curar ela sobrenaturalmente e ela aprender a partir dali, né? Então existem várias possibilidades. Então Marcos 16, Jesus fala claramente, existem alguns sinais miraculosos que acompanharão aqueles que creem nele. O segundo texto é em 1 Coríntios 14. Abre aí, 1 Coríntios 14. Verso 2. Aqui, ó, o texto está falando dos dons espirituais, inclusive de línguas. Paulo, no verso 12, ele fala dos dons espirituais. Ele faz uma pausa, olha que interessante. 1 Coríntios, no 12, ele fala sobre os dons espirituais. Aí ele abre um parêntese no capítulo 13 para falar sobre o amor. Por quê? Porque não adianta ter dom se a gente não tem amor. Para edificar a igreja, a gente só edifica a igreja principalmente pelo amor. Podemos ter uma igreja em que ninguém tem dom nenhum, ninguém sabe curar, ninguém sabe pregar, mas se tiver amor, a igreja é edificada. Porque isso é 14:2. E aí no verso 13 ele faz esse parêntese. Eu vou falar sobre o amor para vocês entenderem qual é o dom maior. Né? Ele termina o capítulo 13 falando o seguinte: permanece a fé, a esperança e o amor. O maior dos três é o amor. E aí entra no ponto que a gente está falando, que é a nossa responsabilidade com relação ao Espírito Santo, que a gente já falou em algumas aulas para trás. E esse texto fala exatamente isso. Olha que interessante. 1 Coríntios 14. Vamos ler a partir do verso 1. Sigam o caminho do amor, que ele acabou de falar de amor no capítulo 13, e busquem com dedicação os dons espirituais. Busquem com dedicação os dons espirituais. Então tem uma questão de busca. Nós buscamos os dons, a gente ora a Deus, pedindo a Deus primeiro, para nos revelar quais são os nossos dons e buscar esses dons, e depois que ele falar, praticar esses dons, né? Nunca orei e nunca imaginei que tem algum. Pois é. Principalmente o dom de profecia, porque é o que ele falou lá no verso 12, né?
no capítulo 12. Na igreja, se a ideia é edificação, não adianta eu ficar falando em língua se ninguém vai entender. É melhor eu falar uma profecia, 5 palavras de profecia, que alguém vai entender e ser edificado, do que eu falar 1 hora em línguas estranhas que ninguém vai entender nada. Então por isso que ele fala, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então olha que interessante, o que nós estamos falando aqui? De uma visão reformada que acredita que as línguas foram extintas. Mas olha esse texto, como é que explica isso? Isso eles não explicam. Como que a língua aqui, inclusive no original aqui, ó, na minha Bíblia, tá aqui, ó, línguas ou outro idioma. Então a palavra glossa no original, ela pode ser interpretada como uma língua ininteligível ou outro idioma. Então no original, a palavra pode ser para os 2 pontos. Se alguém fala hebraico, grego, isso é glossa. Se alguém fala uma língua estranha, também é glossa. Então esse é um ponto. Mas pelo contexto, é difícil imaginar que essas línguas aqui são idiomas. Por quê? Porque fala uma língua que não fala aos homens. Então os idiomas são para os homens. Tanto que no Pentecoste, que foi o idioma, as pessoas ouviram. As pessoas que estavam lá de 19 nações ouviram e entenderam no seu idioma. Então os idiomas são para os homens. Mas a língua aqui não é para os homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Então, os idiomas, alguém entende. Se eu falar russo aqui, ninguém aqui vai entender. Mas um russo, se tivesse aqui, ele iria entender. Mas o texto fala, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Olha que interessante, a linguagem de Paulo. Então, é difícil imaginar que aqui é língua humana, que é idioma. Aqui, me parece, pelo contexto, a gente precisa ser honesto com o texto. Me parece que aqui é língua estranha mesmo. Agora vai para o verso 14, 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois, se eu oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então perceba a linguagem. Ele está falando de orar com o espírito, ele está falando de que a mente fique infrutífera. Então, aqui, mais uma vez, junto com o que ele falou aqui no verso 3, no verso 2, de algo de mistérios, parece que o contexto aqui, a língua, não é idioma, algo que a gente entende, ou que uma outra pessoa que fala essa língua entende, mas de algo espiritual mesmo. De uma língua que ninguém entende, que é um mistério para só se alguém for dado essa permissão e esse dom por Deus para interpretar aquela língua. Nem quem está falando vai entender. Nem a mente fica infrutífera, é isso que ele está falando aqui. Nem quem está falando, é só o espírito dela que vai ser edificado. Por isso que Paulo fala, no capítulo 12, quem ora em língua edifica a si mesmo. Você sabe o que você está querendo pronunciar. Você tá, a sua voz está saindo uma outra fala. Na verdade, nessa hora ele nem sabe. Isso tem a ver com os gemidos inexprimíveis? Os gemidos é do Espírito Santo. O texto de Romanos fala que quem intercede por nós com os gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo, não é a gente. Entendeu? O que é esse gemidos inexprimíveis? Gemido inexprimível é exatamente isso. É um balbuciar que é inexprimível. Que é só o Espírito que sabe, exatamente. Nem a gente sabe. Por isso, quando a gente, às vezes, para orar, e a gente, às vezes, eu paro para orar e falo assim, mas eu vou orar pelo quê? Aí uma das orações é, Senhor, me ajuda a orar. Espírito Santo, intercede por mim com gemidos inexprimíveis, para que eu saiba o que eu preciso orar, o que outras pessoas estão precisando que eu ore nesse momento, né? Então essa é a ideia dos gemidos inexprimíveis. Então, gente, esses 2 textos são difíceis. Marcos 16, onde Jesus fala que os sinais dos que creem serão falar em novas línguas e outros sinais sobrenaturais, e esse texto de 1 Coríntios 14, tudo dá a entender que são línguas estranhas de fato e que existem sinais sobrenaturais hoje. Então é difícil negar isso. E a
A terceira evidência é o que a gente vem falando nos últimos cultos. Todos nós já presenciamos alguma coisa sobrenatural. Gente, eu nunca presenciei cura assim sobrenatural, mas eu já experimentei sinais sobrenaturais da seguinte magnitude. Eu, novo convertido, no monte, sozinho, orando, com violão, coisa de novo convertido, né? No meio do mato, tudo escuro, lá no final da rua da minha mãe, começa o mato. Eu fui lá pro meio do mato, eu levei meu violão, fui pra lá orar sozinho. E aí eu tava cantando uma música e orando, e lá era um morro, né? E lá embaixo tinha um outro bairro, chama Rincha-Égua, lá em General. Rincha-Égua. Lá debaixo de Nações Unidas, que é o bairro da minha mãe, lá tava tendo, parece que uma barraquinha, isso era um sábado. Coisa de crente mesmo, né? Jovem, sábado à noite, num monte orando. Tava tendo uma barraquinha lá com um som alto. E aí eu tava tentando levar, cantando meu louvor lá, orando e tal. Só que aquele som começou a me incomodar, gente. O negócio tava alto demais, porque ecoa, qual da questão da... Como é que chama? Da acústica. Tava ecoando lá no monte, lá era um silêncio total, eu tava ouvindo aquilo, tava me atrapalhando. E aquilo ali foi me incomodando, e eu orando, cantando cada vez mais alto, orando. Gente, de uma hora para outra, o Espírito Santo colocou no meu coração para repreender aquela música, aquele som. E eu falei assim, como assim, gente? Vai repreender uma barraquinha, um som que talvez tá... E aí me veio esse desejo, ora e repreende essa música. E chegou uma hora que eu falei, eu vou fazer isso. Orei com autoridade, falei, eu repreendo essa música em nome de Jesus. A música parou na hora. E eu fiquei assim, alguns segundos, né? Tipo assim, não é possível, né? A gente não acredita. Tem um negócio errado, né, Diogo? E aí deu 30 segundos, deu 1 minuto, o negócio não voltou, eu continuei cantando. Eu falei, meu Deus! Aí depois você tem dificuldade de acreditar naquilo que você acabou de experimentar. Isso é muito interessante. Então, gente, ao longo da história humana, e não só dentro da igreja, mas fora, como eu falei no último culto, as seitas vivem de sinais também. Então falar que os sinais hoje sobrenaturais extinguiram é negar a realidade num nível assim muito grande. Às vezes a gente não busca esses dons, às vezes a gente não está nos ambientes que esses dons estão acontecendo, mas a gente tem relatos e alguns de nós já experimentou coisas que é difícil explicar com essa ideia de que os dons cessaram. Então não faz sentido isso. Então esse é um ponto que a gente discorda dos reformados por causa disso. E por isso que eu acho que a visão mais bíblica é essa visão de ser um tradicional carismático. É um tradicional no sentido assim, nós não vamos ficar aqui pulando, sapateando, falando em línguas sem necessidade, se ninguém vai entender. Isso, nesse sentido nós somos tradicionais. Mas ao mesmo tempo somos carismáticos porque acreditamos que os dons ainda existem e pode acontecer. A gente tem uma ordem, mas o Espírito Santo pode nos direcionar, como direcionou no culto lá na casa da Simone. Eu parei o culto e falei, agora vamos orar então pelo poder do Espírito Santo. Tinha uma ordem, tinha coisa para falar, mas eu senti no Espírito de a gente parar e orar naquele momento. E foi muito bom. Por isso que a Bíblia fala para a gente buscar com toda força, entendimento. O termo ali, buscar com toda força e entendimento, tem a ver com uma busca desesperada. É um negócio que é como se fosse a última coisa que a gente poderia fazer na vida. Buscar Deus com toda força e entendimento, de todo o coração, né? O termo, na verdade, que eu estou tentando lembrar é o termo lá de Ezequiel 33:11, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. A expressão de todo o coração é algo que beira o desespero. É buscar Deus de uma forma que beira o desespero. Então tem um vídeo muito legal o pessoal faz um vídeo assim, imagina se a Bíblia fosse igual ao celular. Aí mostra a pessoa escovando o dente com a Bíblia aberta. Por quê? Porque às vezes a gente está escovando o dente e respondendo mensagens no celular. Aí a pessoa está lavando vasilha, mas está com a Bíblia aqui do lado. Ó. Lava uma vasilha e está com a Bíblia aqui do lado. Então, se a gente tratasse a Bíblia como nosso celular, que eu acho que tem a ver com isso. Jesus voltava. Exatamente. Isso tem a ver com entendermos que
buscar a Deus com todo o nosso entendimento é entender que Ele é mais importante que o ar que a gente respira. Você já ficou 1 minuto sem respirar? É entender que Deus é mais importante que o ar que a gente respira. Por quê? Porque se a gente estiver com Deus, pode faltar o ar que a gente ainda tem vida. Não é verdade? Quem morre em Cristo não vai viver eternamente? Faltou o ar. Mas ele tem o sopro da vida eterna. Ele tem a vida dentro dele, água abundante. Então, se a gente tiver esse entendimento de que Deus é mais importante que o ar que a gente respira, a gente vai ler mais a Bíblia, a gente vai orar mais, a gente vai praticar as disciplinas espirituais, jejum, oração, intercessão. A nossa vida vai ser diferente. Gente, então em resumo é isso. Nós entendemos que existem dons hoje. Isso não cessou. Ao mesmo tempo, a gente sabe dos exageros, do sensacionalismo. Então, por exemplo, o que eu experimentei de línguas um dia, eu acho que foi um negócio forçado. Já falei isso, né? Que foi no culto que eu conheci a Lídia, na verdade. Ensina a falar em língua. Igrejinha, você vai, gente, todo mundo falando em tanto assim que você acabou. Exatamente. O que está acontecendo? Aí fica um pulando. E aí você se sente um alien, né? Olha, eu sou esquisito, não falo. Eu não sou nada espiritual. Exatamente. Sou um cubo de gelo aqui dentro. Então existem os dons, mas também existem os exageros pro lado dos pentecostais. Mas ao mesmo tempo, essa ideia de cessar os dons também não faz sentido pro lado desses reformados, cessacionistas. Existe um pouco de falta de fé, existe um pouco de falta de busca dos dons, né? Como Paulo fala em 1 Coríntios 14. E eu queria finalizar com 2 Timóteo 1, verso 6, antes da gente orar. 2 Timóteo 1, 6 diz o seguinte: por essa razão torno a lembrar, Timóteo, mantenha viva ou reavive a chama do dom que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça de Deus. O que esse texto fala para nós? Primeiro, reavivar dom. É um texto que fala sobre reavivar dom. E qual que é o dom aqui que ele está falando? Tudo tem a ver com o Espírito Santo, porque ele fala no verso 7, olha, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Quem que é o espírito de poder? Quem que prometeu lá em Atos 1:8 descer com o espírito de poder? O Espírito Santo. Então, pelo contexto aqui, me parece que é o Espírito Santo. Reavivar o dom do Espírito Santo em nós. Porque ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Não se envergonhe do testemunho. Lembre do que a gente falou da semana passada? Uma das principais evidências de alguém que não tem o Espírito de Deus é uma vida de vergonha, de timidez. É uma vida que tem vergonha, inclusive, de falar que é cristão. E isso foi característica dos discípulos antes do Pentecostes. Antes de receberem o Espírito Santo, Pedro tinha vergonha de Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas depois de Atos 2, irmãos, que Pedro recebeu o Espírito Santo, ele não só não tinha vergonha, ele começou a pregar para uma multidão de forma com um poder inimaginável, que 3 pessoas se converteram no mesmo dia. 3.000, 3.000 pessoas se converteram no mesmo dia, no primeiro sermão do cara. E a gente está há 15 anos pregando, um gato pingado ou outro. Olha a diferença. Por quê? Porque é o poder de Deus. Então hoje, mais uma vez, eu quero orar com vocês para que Deus reavive o dom do poder do Espírito Santo sobre nós.
Porque se nós cremos em Deus, se nós estamos em Cristo, existe uma porção a mais para nós. Como Paulo falou em Efésios 5,18, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Já ceiou, Santão? Então vamos orar? Amém.